O Bolsonaro, no final das contas, ele é só um processo, então uma engrenagem em todo esse processo. Ele é um representante de um conjunto de ideias, né? Que no Brasil cresce ali a partir de 2014, mas que não acontece só no Brasil também. Sim. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Na Argentina. Mas nos Estados Unidos é algo... nos Estados Unidos e Argentina são dois bons exemplos, assim, porque a tradição democrática liberal americana, ela é uma tradição razoavelmente sólida. Sim. A gente pode questionar, a gente pode dizer que o bipartidarismo não é representativo do todo da sociedade americana, né? Eu passei um ano lá fazendo uma etapa do meu doutorado só estudando esse tema da liberdade, né? Eu estudo regulação de internet e como as ideias de liberdade americanas impactaram a regulação e a ausência de regulação no Brasil, impactam, né, a construção da internet no Brasil. E bem ou mal, com todas as críticas, a maneira como, né, eu sou marxista, né, então eu entendo os Estados Unidos com uma certa maneira, mas eles construíram uma grande nação baseada, né, em alguns valores. Sim. E o que a gente está vendo agora, né, não é só o Império ruir, que é um lado disso, né, esse império que é o império que mais guerreou na história, mais que Roma, não só ele ruir diante da China, mas a gente está vendo também toda essa tradição ser rasgada, né, pela extrema-direita. Então, por exemplo, as prisões no ambiente universitário, né, as perseguições. O grande debate da sociedade americana, que contamina inclusive o Brasil, é justamente o debate da liberdade de expressão, né, das emendas fundamentais constitutivas da nação americana, né? Sim. Dessa ideia do excepcionalismo americano. E a liberdade de expressão é o centro disso, essa liberdade que eles sempre tomaram como irrestrita, né? A liberdade de manifestar qualquer coisa. Então, mesmo a ameaça, eu tinha o direito de produzi-la, né? Eu não podia consagrar o fato, que foi sempre uma diferença com a Constituição brasileira, por exemplo, de 88. E eles estão rasgando isso, né? Eles estão prendendo pesquisadores, eles estão destruindo uma das fortalezas desse império, né? Era justamente o fato deles atraírem os cérebros do mundo inteiro para lá. Então, eu, por exemplo, fui com a bolsa da Fulbright, que é uma bolsa bem importante assim, na academia global e a mais importante dos Estados Unidos. E eles estão destruindo a Fulbright, por exemplo. Né, que era a maneira como eles tinham de trazer cientistas do mundo inteiro para pesquisar na academia norte-americana. Então, tem uma menina que ganhou semana passada o reconhecimento como a maior pesquisadora de Alzheimer do mundo, acho que ela tem 25 anos, ela é da Federal do Rio Grande do Sul, e ela ganhou essa bolsa, né, nesse ano, ela vai fazer o que eu fiz nesse próximo ano, o ano acadêmico americano começa em julho, né, e ela não vai, porque não tem mais pagamento da Fulbright, ou terão que resolver a ida, né, digamos assim, porque não tem mais essa estabilidade. Então, até uma das maneiras que eles construíram o império, que é através, né, de P&D, de desenvolvimento aplicado de ciência, eles estão quebrando. Sim. Né, por causa da maneira como a extrema-direita age. Então, é um pouco emblemático, assim, da força deles, né, e da força dessas ideias que estão movimentando, digamos, terrenos muito sólidos. De certa forma, é uma manifestação do paradoxo do Karl Popper, né? Que você não pode deixar o extremista estar na sociedade porque o extremista vai aniquilar os outros. E é o que a extrema-direita está fazendo nos Estados Unidos. Você tem partido nazista, eles estão crescendo, dominando. Claro, mas o que eu quero dizer é que quando a gente olha para a história do Brasil, a gente vê uma democracia muito recente, né? Construída de uma forma, com muito esforço do povo brasileiro, das organizações de esquerda, né? Ao custo da vida de muitas mulheres e muitos homens, não só que tombaram, né? Mas que resistiram e têm as vidas atravessadas pela violência, porque a tortura é uma violência que atravessa para sempre, a perda de um amigo atravessa para sempre. Então, a ditadura ela não tem só esse impacto do número concreto de mortos e desaparecidos, né? Ela tem outros impactos de uma geração formada com medo, né? Então, formada com medo do livro que podia ter, do livro que não podia ter, de gerações... Imaginem só, que vocês falam bastante de cultura em geral. Imagine uma geração inteira que não pôde ler determinados livros. Só isso já é um impacto para um país, né? Mas, enfim, a gente olha e pensa assim, pô, democracia é jovem. Né? Então, o que o Bolsonaro fez, num certo sentido, né, é algo... mexeu com algo historicamente recente. Quando a gente fala que o Trump está rasgando o que o Jefferson, o Abraham Lincoln, né, o Hamilton, né, que deu aquela polêmica boa do Elias, que consagrou o Elias, o Hamilton, né, formularam, a gente está dizendo assim, percebam que o buraco é mais embaixo, não é uma democracia
reconstruída há 40 anos. O cara está mexendo naquilo que unificou os Estados Unidos enquanto nação. E quem são os Estados Unidos? O império do nosso tempo, né? Ruindo, mas o império do nosso tempo. Uma reação direta a esse processo de decadência, no final das contas. A eleição do Donald Trump, de alguma maneira, é uma resposta direta a esse processo de decadência do império e de ascensão de um... E de complexidade da crise do capitalismo, né? Porque, claro, isso... Intrínseca. Exatamente. Porque tem uma relação direta com essa dinâmica geopolítica, mas tem com um conjunto de crises, ou com uma crise, né? Mas um conjunto de crises que são muito intensas e que abalam não só os Estados Unidos, mas o mundo, né? O que vai ser da Europa, né? A Europa... Essa invenção territorial ali, né, tão próxima da Rússia, né? O continente que não é continente. Exatamente, o continente que não é continente. Assim, não tem uma noção de unidade, política, né? Então não vai ser fácil, né? Não é fácil. E ao mesmo tempo, tão perto dos países destruídos pelas guerras, apoiadas, né, construídas pelos Estados Unidos com o apoio deles, né? O Mediterrâneo é uma estrada, né, que une o continente africano à Europa, né? Sim. Então, assim... Só que o que eu acho é que, em geral, a nossa leitura é uma leitura, voltando ao Bolsonaro, que coloca o Bolsonaro, que dá a ele uma importância que ele não tem. Sim. Né? Ele foi o cara que foi colocado ali num momento de crise. A crise persistirá com o Bolsonaro preso, é isso que eu quero dizer. Sim. E os nossos desafios também. Mas é aquele velho negócio do, enfim, uma classe dominante sente seus privilégios minimamente ameaçados, você precisa de um cara que consiga mobilizar massas, e Bolsonaro teve essa capacidade em determinado momento de mobilizar massas em torno do seu nome, da sua figura, mas... Se a gente pode dizer, de fato, não era a escolha dessa galera. Era o cara necessário para eles naquele momento, né? É uma junção de interesses, né? Sim. O Aécio questionando o sistema eleitoral. A gente precisa lembrar sempre onde começou essa brincadeira essa grande ameaça à vida institucional brasileira, né? Ela começou com a Aécio, em 2014, quando questionou a justiça eleitoral mais sólida da América Latina. Sim. Os pactos de transição... eu não estudo isso, né, mas conheço um pouco pela minha militância mais antiga. Os pactos de transição na América Latina têm determinadas características. A justiça eleitoral brasileira foi fundamental para essa transição democrática. O Aécio questiona isso em 2014, né, de uma maneira irresponsável, junto com grupos que faziam uso... Tu é igualzinha, minha gata. Eu tô quase chamando aqui, igualzinha a bichinha. De vez em quando ele some aqui. É o sacolé? É o sacolé. Ele tá magrinho, né? Pior que ele tá fortinho agora. A bichinha tá 2 em 1, Tim. Mas, então, assim, depois tem, né, a maneira como esses grupos se organizaram, distribuindo desinformação na internet, num momento em que as pessoas não sabiam que aquilo estava acontecendo. Sim. Né? Então, quem era vítima preferencial deles ali em 15, como era o meu caso já, né, 14, 15... sabe que a justiça não reconhecia, não entendia, né, que os partidos... tu veio, danado. Ui. Tu é magrinho, né? Mas tu tá magrinho, te emagreceram aqui. E tu é novinho ou tu é velho? Ele tem 4 aninhos. É exatamente a idade da bichenta. A minha é um golpe, a minha, né, não era bichenta, era pra ser um gato igual o bichento, né, da Hermione, do Harry Potter. Daí eu falei pra minha filha, mas tem uma gatinha preta, vamos botar fora, ninguém tem gatos pretos. E se a gente pegar uma gata preta e der o nome de bichenta? Ela, porra, não, mãe. Ela falou, me deu um golpe, né? Eu falo, talvez, minha filha, porque virou a bichenta preta, que ninguém nem entende porque que acham que é de bichada, sabe? Falo, não é de bichada. Mas então, assim... depois teve o golpe contra a presidente Dilma, né, em que esses setores da direita mais tradicional acharam que tudo bem brincar, né, tudo bem dar um golpe baseado na misoginia, inclusive, né? Ali naquele momento a legitimidade do golpe é construída pelo ódio às mulheres. E isso, a esquerda tem dificuldade de falar sobre isso, né? Porque é evidente, é óbvio, que a razão do golpe não é a misoginia. Claro. A razão do golpe é um golpe antidemocrático, antipopular e antinacional para atender um determinado programa que a Dilma não implementava. Isso é óbvio. Mas usado como ferramenta. Claro. Sim. Como é que tu conseguiu construir isso socialmente? A legitimidade, porque o golpe foi apoiado pelo povo. Sim. Né? Como é que tu conseguiu... A própria imagética do golpe, os adesivos de carro que faziam. Exatamente. O golpe contra a presidenta Dilma é o lugar, a porta de entrada dessa misoginia crescente no Brasil, né? Desse ódio às mulheres, porque...
Enfim, então aí vem isso e aí vida que segue, né? Prisão do Lula, Lava Jato, lawfare, e aí todo mundo brincou com a democracia e deu no que deu, e a gente está conseguindo agora, Sim. Né? Acho que com o dia de hoje, celebrar o fim de uma etapa.